Olá, queridos amigos do canal Católicos de Maria. Antes de adentrarmos profundamente no mistério da profecia sobre a presença do maligno dentro da igreja, convido a cada um de vocês a se inscreverem, curtir e compartilhar esse vídeo. Fiquem conosco até o final, pois exploraremos as revelações surpreendentes que podem definir o nosso entendimento sobre os tempos que vivemos. Sua participação é vital para disseminarmos essas informações importantes. Vamos mergulhar junto neste intrigante tema, o cumprimento de uma profecia, um sinal dos tempos que a própria Virgem Maria alertou nas aparições de Garabandal. Este é um período crucial, denominado como o fim dos tempos, e está detalhado nos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse. Lá vislumbramos a iminente batalha contra as forças do maligno, que buscam se infiltrar na Igreja de Deus. O Apocalipse descreve vividamente o ataque do dragão, simbolizado por Satanás, sobre a igreja. Duas bestas emergem deste túmulo, uma representando o poder político e a outra o poder religioso, ambos utilizados por Satanás para se opor a Deus. Hoje exploraremos uma perspectiva muitas vezes considerada politicamente incorreta, mas que nos foi revelado do alto, para que possamos interceder e resistir por meio da oração. Aprofundemos agora nos detalhes do Apocalipse, que nos apresenta o drama dos tempos finais. O dragão, representado por Satanás, a descendência de duas bestas, uma do mar simbolizando o poder político e a outra da terra, representando o poder religioso. Ambas são instrumentos de Satanás em uma oposição a Deus, buscando forças à adoração e o poder político. Continuando nossa exploração, deparamos-nos com a profecia de uma contra-igreja, que surgirá da cúspide do Vaticano. Esta igreja distorcida, muitas vezes referida como maçonaria eclesiástica, busca minar a verdadeira fé de dentro para fora. Profetas reconhecidos como o arcebispo Feng Xin alertam sobre a ascensão dessa contra-igreja, descrevendo-a como a inversão da verdadeira igreja, guiada por um falso profeta. Ana Catarina, em visões impressionantes, testemunhou o surgimento dessa anti-igreja em Roma, alertando sobre as graves consequências que ela traria. Outra profecia, com a Laete Apari, de 46, prevê a perda de fé em Roma, tornando a sede do anticristo. São Francisco de Assis também profetizou sobre a vinda de um antipapa durante a tribulação. Padre Pio, discípulo espiritual de São Francisco de Assis, compartilhou sobre a entrada de Satanás na igreja, prevendo o reinado de uma falsa igreja. A temida apostasia, mencionada por vários místicos, se manifesta de maneira perturbadora. Diante dessas revelações, pergunto a vocês: acreditem que esses eventos profetizados se concretizarão conforme narrado ou têm uma visão diferente? Agora adentremos mais a fundo nas visões e profecias que ecoam através dos tempos, todos apontando para o desafio iminente que a igreja enfrentará. A realidade está nos dizendo em uma forte apostasia através do povo de Deus. Até agora, o que compartilhamos é uma pequena parcela do que o Apocalipse e várias profecias nos revelam sobre o maligno infiltrando-se na igreja por meio de um falso profeta. Para resistir a esses eventos profetizados, temos a poderosa ferramenta da oração. Ao unirmos em oração, podemos buscar a proteção divina e a orientação necessária para enfrentar os desafios que podem surgir. Lembre-se, a oração é nossa conexão direta com o divino e é através dela que podemos influenciar positivamente o desdobramento dos acontecimentos. Antes de avançarmos, quero reforçar a importância de sua participação ativa neste canal. Ao se inscrever, curtir e compartilhar, você não apenas está fortalecendo nossa comunidade, mas também contribuindo para a disseminação dessas informações cruciais. Vamos agora aprofundar-nos em mais visões e profecias que ecoam através dos tempos, todas apontando para o desafio eminente que a igreja enfrentará. Ao explorarmos essas revelações, é essencial manter o nosso coração e mentes abertos, por compreender a plenitude do que está por vir. A verdade muitas vezes revela-se em camadas, e cada visão contribui para uma construção em um panorama mais completo. Neste momento, convido vocês a refletirem sobre a profecia de São Francisco de Assis, que descreveu a vida de um antipapa, ostensivo durante a tribulação. As palavras do santo
ecoam de maneiras impressionantes nos tempos atuais, instigando-os a considerar a possibilidade desses eventos profetizados se desdobrarem diante de nossos olhos. Padre Pio, um verdadeiro pilar espiritual, alertou sobre a entrada de Satanás na igreja, destacando a rápida ascensão de uma falsa igreja. Suas palavras ressoam como um eco do passado, guiando-nos à compreensão do presente. A apostasia, tema decorrente nas visões de diversos místicos, manifesta-se de maneira alarmante, demandando uma resposta firme e unida da comunidade católica. É intrigante notar como diferentes profetas, mesmo em épocas distintas, convergem em suas visões sobre a Igreja, enfrentando uma batalha espiritual intensa. O Apocalipse, como guia profético, nos apresenta o dragão, simbolizando Satanás, desencadeando suas formas malignas por meio das duas bestas, a primeira emergindo por mar, representando o poder político que se erguerá contra Deus com suas 7 cabeças e 10 chifres intrigantes. A segunda surgirá na terra, simboliza o poder religioso que se tornará instrumento nas mãos do maligno. Aprofundemos agora nas visões do arcebispo Fonchim sobre a maçonaria eclesiástica, uma contra-igreja que de maneira sorrateira busca minar a autenticidade da fé católica de dentro para fora. Essa visão, muitas vezes considerada politicamente incorreta, nos desafia a enxergar além das aparências, a discernir as sutilezas que ameaçam a pureza da verdadeira igreja. As visões de Ana Catarina nos proporcionam um olhar único sobre a ascensão dessa contra-igreja em Roma. Ela testemunhou o crescimento dessas entidades obscuras, atraindo hereges de todas as classes. Suas profecias alertam sobre as consequências nefastas dessa igreja distorcida, uma chamada à ação para resistir às forças que buscam corromper a fé. Mencionamos também a profecia de Laete Apari de 46, aprovada pela Igreja, que prevê a perda de fé em Roma e sua transformação na sede do Anticristo, um alerta contundente que ecoa através dos séculos, incentivando-nos a permanecer vigilantes diante das transformações que podem se desdobrarem. Adentrando ainda mais nas revelações, nos deparamos com a visão perturbadora do Padre Pio, discípulo espiritual de São Francisco de Assis. Ele compartilhou a previsão de Satanás que entraria no seio da igreja e, em pouco tempo, governaria sobre a falsa igreja. A clareza e contundência de suas palavras ressoam como um chamado de vigilância e oração constante. Quando exploramos as palavras de Dom Gabriel Amor, exorcista famoso, confidente do Padre Pio, sobre a entrada de Satanás na igreja, somos confrontados com a realidade de que uma falsa igreja possa se erguer, influenciada por um líder que busca promover apostasias e heresias graves. A figura do falso profeta, mencionada no Apocalipse, assume uma relevância marcante nesse contexto. Aprofundando ainda mais, consideramos a palavra do próprio Padre Pio sobre o terceiro segredo de Fátima. Ele revelou que envolvia apostasia e um papa sob o controle de Satanás. A serenidade dessas palavras nos faz refletir sobre as razões pelas quais alguns papas escolheram não divulgar inteiramente o terceiro segredo, uma questão que continua a gerar debate e reflexões na comunidade católica. Ao explorarmos uma carta manuscrita sobre o terceiro segredo de Fátima, que circula há décadas, somos confrontados com uma visão de uma multidão elogiando o Papa, mas com um olhar carregado de maldade. A descrição de uma igreja do inferno, grotesca e distorcida, levanta questões sobre o papel do falso profeta, na manipulação de fé e na promoção de uma religião deturpada. A profecia de São Francisco de Assis sobre o antipapa ostensivo, durante a tribulação, adiciona uma camada adicional de complexidade às visões já apresentadas. Ela alerta sobre alguém escolhido não canonicamente, que astuciosamente provocará a perdição de muitos por meio de seu erro. Esse cenário, por mais desconfortável que seja considerar, é chamado a vigilância e discernimento. É intrigante observar como as visões de diferentes místicos e profetas ao longo do tempo convergem para o ponto crítico. A Igreja enfrentará desafios significativos, incluindo a ascensão de uma contra-igreja e a possível presença de um falso profeta. O debate sobre a autenticidade dessas visões é inegável, mas é crucial que permanecemos abertos à possibilidade de uma batalha espiritual intensa,
conforme prevista nas Sagradas Escrituras e nas profecias reconhecidas pela Igreja. Concluindo, convido a cada um de vocês a compartilhar suas opiniões nos comentários. A verdadeira compreensão emerge quando unimos nossas vozes em busca da verdade. E continue se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo, pois sua participação é fundamental no discernimento das informações essenciais. Junto com o Católicos de Maria, enfrentaremos os desafios espirituais com fé, oração e discernimento. Obrigado por fazer parte dessa jornada.